Olá! Neste vídeo, nós vamos customizar o Python, que é o compositor. O compositor é o que vai deixar as janelas um pouco mais bonitas. Ele pode colocar transparência, pode borrar o que está atrás da janela, quando tiver transparência, pode colocar curvas nas quinas da janela. Enfim, ele tem N funções. O compositor que nós vamos utilizar é o Python. O Python, ele, a customização dele também acontece nessa pasta .config. Nós precisamos criar um diretório chamado Python e copiar o arquivo de texto dele para esse diretório. Etc. xtg barra Python barra, barra python.com. E nós vamos copiar para .config barra Python. Agora aqui nós temos o nosso arquivo. Eu vou aqui iniciar pelo terminal o Python. E pronto, você já pode ver que a tela está um pouco mais transparente. Minimizei outro terminal. E aqui nós podemos customizar todo o funcionamento do Python. O Python, a customização desse arquivo, vou alterar o arquivo, o editor de texto que eu abri no editor de texto errado. A customização do arquivo do Python, ela é toda feita baseada em alterar variáveis. Então, por exemplo, toda janela, ele vai colocar uma sombra. Se essa variável for verdadeira, ele vai colocar uma sombra em volta da janela. E aqui você pode customizar o tamanho da sombra, é, se ela aparece na esquerda, embaixo, na direita, usando o offset. Você pode customizar a cor da sombra, enfim, tudo alterando essas variáveis. Todas estão escritas em inglês, mas se você não entende inglês, é possível jogar o nome das variáveis no Google Tradutor e entender o que elas estão querendo dizer. Agora, nós podemos alterar a transparência das janelas. Por exemplo, aqui nós podemos colocar em 0.75. Agora, outras janelas ficam bem mais transparentes. Bem mais transparentes. Ou, por exemplo, na opacidade de janelas ativas, nós podemos colocar 0.85. Pronto. Agora, nós ainda conseguimos ver o que está escrito, mas o plano de fundo influencia muito na estética da nossa interface gráfica. Nós podemos descer mais um pouco. E aqui tem as quinas, os corners. E podemos decidir se ele vai ficar curvo. Se o raio for zero, ele vai ficar ortogonal, vai ficar com a quina. Nós podemos colocar um raio maior para deixar curvinho, as quinas curvadas. No blur, o blur é uma parte muito importante, uma vez que quando você coloca o blur, é muito mais fácil de ler o que está escrito nas janelas. Mas como eu estou numa máquina virtual para fazer esse tutorial, se eu colocar o blur, a máquina virtual vai ficar muito lenta. Então, eu vou só explicar por alto como colocar, e no repositório com os arquivos de texto, o arquivo de texto de modelo do PyCon já está com o blur. O blur method é a forma como você vai ajeitar tipo, como ele vai renderizar esse blur, como ele vai borrar a tela. O blur size, blur deviation, blur strength são parâmetros para esse blur method. São parâmetros que vão passar
por exemplo, a intensidade do blur e como ele vai ser feito. E isso tem tudo dentro do repositório. Aqui embaixo, se você quiser colocar o blur, é muito recomendado colocar o backend GLX. Em qualquer caso, aliás. Mas o backend GLX não funciona em todos os computadores, então é bom só testar e ver se funciona. Se funcionar, é melhor o GLX. E aqui no VSync, pelos meus testes, isso não influencia tanto em no funcionamento do Python, mas ajuda muito a diminuir o processamento dele. Então, tipo, ele gasta menos recursos computacionais. E pronto. Agora nós temos o nosso Python 100% funcional. No próximo vídeo, vou explicar como colocar o tema GTK, os ícones e um novo cursor. Até mais!